Um mês depois, vítimas do acidente com ônibus escolar de Monteiro Lobato reclamam da falta de apoio. Além de a gente não ter condições para estar correndo atrás das coisas, ainda ter essa falta de assistência da prefeitura. E afirmam que a tragédia na SP-50 poderia ter sido evitada. Na véspera do acidente, o motorista havia comentado no meio do caminho, que a gente já estava indo para São José, que ele estava com medo de pegar o ônibus porque o pneu estava totalmente careca. Acidente com foguete em fábrica de material bélico de Jacareí deixa 3 funcionários feridos. Um deles permanece internado. Parte de uma das paredes do setor em que eles estavam foi derrubada. O local foi isolado para investigações. Drones alçam voo para derrubar a epidemia de dengue em São José dos Campos. Na parte inferior aqui do drone fica instalada essa câmera. Ela vai registrando fotos durante o voo do equipamento e permite que a Secretaria Municipal de Saúde localize ali pontos com possíveis focos do mosquito da dengue. Indústria da região corta em abril quase 3.000 postos de trabalho. Dados foram divulgados hoje pelo Ciesp. Contagem regressiva para o acesso. Taubaté entra em campo daqui a pouco contra o Barretos e só precisa de um empate para subir à Série A2 do Campeonato Paulista. A gente sabe que jogo de decisão é um jogo diferente, então tem que estar realmente com o emocional muito bom para uma partida como essa. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Há exatamente um mês, a rodovia SP-50 foi palco de um trágico acidente. Um ônibus escolar de Monteiro Lobato bateu em outro coletivo próximo a São José dos Campos. Uma estudante de 18 anos morreu na colisão e 41 pessoas ficaram feridas. 30 dias depois, as vítimas reclamam da falta de assistência da prefeitura e afirmam que a tragédia poderia ter sido evitada. Dos 41 alunos de Monteiro Lobato que ficaram feridos, muitos enfrentam dificuldades para o tratamento e outros sequer conseguiram fazer exames básicos de diagnóstico. É o caso de Nalu. O inchaço e as fortes dores no joelho a acompanham desde o acidente. Visivelmente meu joelho está inchado, eu trabalho o dia todo arrastando a perna, quando chega tarde meus pés estão inchados. Então eu não sei se tem uma lesão não, pode até nem ter uma lesão, ser o impacto do acidente. Mas assim, ninguém tem olho biônico para saber só olhando através de um raio-x se tem alguma coisa ou não. Então eu preciso de um exame mais específico. Então eu acho assim que eu não recebi o atendimento adequado que eu deveria receber. Tanto que ninguém foi na minha casa perguntar se eu estou precisando de alguma coisa. A cadeira de rodas passou a fazer parte da vida de Elaine. Ela quebrou a bacia e teve muitos gastos. Mas até agora não recebeu auxílio da Secretaria de Saúde de Monteiro Lobato. Teve alguns medicamentos que eu comprei no dia que eu saí do hospital e aí eu perguntei para eles se eles reembolsariam. Eles disseram que sim, eu entreguei a nota para eles e até agora eles não tocaram no assunto. Então não sei se vão reembolsar, se não vão. E eu queria saber porque para o DPVAT também precisa de nota de gasto, de coisa assim, né? E mesmo porque a gente estando em casa, a gente tem muito mais gasto que se estivesse trabalhando. Rodrigo também estava no ônibus e levou 7 pontos na cabeça. Ele precisou recorrer ao sistema de saúde de São José dos Campos. Além de a gente não ter condições para estar correndo atrás das coisas, ainda ter essa falta de assistência da prefeitura. Eu tô ainda assim procurando caminhos. Ainda a gente não conseguiu nortear legal ainda para poder ver o que vai fazer, como vai fazer. Além da dor física, o sentimento é de revolta, porque segundo as vítimas, a tragédia poderia ter sido evitada. De acordo com a Polícia Rodoviária, os pneus traseiros do transporte escolar estavam aparentemente carecas. No mês de março, os servidores fizeram uma manifestação solicitando à prefeitura melhorias nos veículos que fazem o transporte do município, dentre eles o escolar, mas nenhuma reivindicação foi atendida. Segundo os estudantes, um dia antes do acidente, o motorista reclamou dos pneus traseiros do ônibus. Na véspera do acidente, o motorista havia comentado no meio do caminho, que a gente já estava indo para São José, que ele estava com medo de pegar o ônibus porque o pneu estava totalmente careca, parecia
descendo arame mesmo, que ele estava com medo de fazer uma curva e de repente um daqueles pneus estourarem. E que ele estava fazendo isso porque ele sabia que todo mundo estava numa semana de prova, então ele estava fazendo até em sentido de colaboração. Voltar a ter uma vida normal também é um desafio. Os estudantes estão há mais de 10 dias sem transporte para a faculdade, que é garantido por lei. A prefeitura alega que neste momento só pode oferecer o passe de ida e volta de São José dos Campos. A gente até tem o passe de Monteiro a São José, mas não tem ônibus para voltar de São José para Monteiro à noite, depois que termina a escola. A princípio a gente está sem estudar até que essa situação se resolva e a gente não sabe também como é que vai ficar a questão da faculdade. Bom, em nota, a Prefeitura de Monteiro Lobato negou que não tenha dado assistência às vítimas. Disse que exames, ressarcimentos, entre outras solicitações apresentadas ao poder público, foram atendidas pelo setor social e pelo setor de saúde. Informou também que os veículos escolares foram pré-vistoriados em 14 de abril pelo Detran e que o laudo deverá ficar pronto em 10 dias. Sobre o fornecimento dos passes aos estudantes, a Prefeitura de Monteiro Lobato disse que já entrou em contato com todas as instituições de ensino para que os alunos da cidade não sejam prejudicados. A Polícia Civil informou que cerca de 100 pessoas já prestaram depoimento sobre o acidente e que aguarda o laudo da perícia para ser anexado ao inquérito. 3 funcionários da Avibras de Jacareí ficaram feridos depois que um foguete que estava sendo fabricado entrou em ignição. 2 já tiveram alta e um deles continua internado no Hospital Policlin, em São José dos Campos. Do lado de fora da Avibras, a movimentação era normal. Nada indicava que o acidente que feriu 3 trabalhadores tinha acontecido. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores faziam a manutenção do foguete de artilharia SS-30 aqui na Avibras quando o motor do equipamento começou a funcionar. Parte de uma das paredes do setor em que eles estavam foi derrubada. O local foi isolado para investigações. O pessoal estava executando um processo de tirar o combustível sólido do motor. E nesse processo de sacamento do combustível sólido, ele veio a explodir pegando fogo. Ele jogou o ferramental contra a parede, causando abrir um buraco na parede, e o motor saiu em direção também na parede, causando outro buraco e vindo a parar a 300 metros de distância, depois de chocar contra um barranco. Ainda segundo o sindicato, 2 operadores e 2 ajudantes trabalhavam na manutenção do foguete, enquanto as normas exigiam 4 operadores. Mas para o órgão, a causa do acidente foi outra: a pressão que os trabalhadores estavam sofrendo na fábrica para produzirem mais. O que nós estamos percebendo é que nesse momento agora a empresa quer tirar toda uma produção desse período, né, inclusive acelerando o ritmo de produção e burlando inclusive normas de segurança, né, que na nossa opinião foi o grande responsável por esse acidente gravíssimo que aconteceu na Avibras. Na Avibras, nós tentamos falar com a direção da empresa, que não quis gravar entrevista. Bom, em nota, a Avibras informou que as causas do acidente estão sendo investigadas. Policiais da DIG de Taubaté apreenderam hoje uma máquina caça-níqueis em um bar no bairro Esplanada, Santa Terezinha. Os policiais abriram a máquina que funcionava no local há cerca de 3 meses. O equipamento continha R$250. Todo o material foi levado para a perícia. O proprietário do estabelecimento prestou o depoimento e foi liberado em seguida. E 2 pessoas foram presas na manhã de hoje em São José dos Campos, suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em falsificação de documentos. Segundo a Polícia Federal, foram localizados cerca de 100 documentos falsificados dentro de um carro que estava em um estacionamento da cidade. A Polícia Federal suspeita que os documentos são usados para financiamentos e empréstimos em bancos e para a abertura de empresas. O caso continua em investigação. A seguir, indústria da região fecha quase 3.000 vagas em abril. E também, drones no combate à dengue identificam 10 imóveis irregulares em São José dos Campos. São 6 horas e 59 minutos. Um breve intervalo, a gente volta em instantes. Até já.